Boa tarde, Porto Alegre, Brasil, todo o ecossistema de inovação que está aqui com a gente. É uma alegria enorme poder estar vivendo tudo isso, o South Summit Brasil, aqui no nosso país. Bom, antes da gente começar a falar desse tema, que acho que a gente teria muito para discutir, acho que é importante a gente se apresentar. Eu sou o Versione Souza, sou CEO da FI. A FI é uma Fintech as a Service, onde a gente apoia empresas e empreendedores a criarem e acelerarem suas fintechs. Estou aqui hoje dividindo o palco com dois players que atuam em segmentos distintos e que, antes da gente começar a discutir, gostaria de que se apresentassem também. Enzo, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado à organização pelo convite. Parabéns também pelo evento, está muito legal. Eu sou o Enzo Cientelli, eu sou diretor na Warburg Pincus, eu sou responsável pela nossa cobertura de serviços financeiros aqui no Brasil. Rapidamente, para quem não conhece, a Warburg Pincus é um dos maiores e mais antigos fundos de investimento do mundo. A gente tem mais de 700 investimentos na nossa história, mais de 60 anos de track record. Hoje a gente gera algo como 70 bilhões de dólares, basicamente investidos no mundo todo. Aqui no Brasil a gente está desde 2010, são 13 investimentos, a gente já realizou 5 IPOs. E serviços financeiros e principalmente pagamentos é um tema muito relevante para nós. Fora do Brasil a gente investe nesse setor há mais de 20 anos, a gente já investiu em basicamente toda a cadeia de valor, de emissoras de cartão de pagamento, adquirentes, as principais super apps fora do Brasil também, em outras regiões. E aqui no Brasil também é um tema que a gente presta bastante atenção. A gente acompanha de perto pelo menos desde 2016 e a gente já realizou 2 investimentos no setor também. Superlógica Tecnologias, que é uma empresa de ERP e pagamentos para o ecossistema de condomínios. E a Blue, que é uma empresa que faz a orquestração de pagamentos entre varejistas e fornecedores em algumas indústrias onde a necessidade de capital de giro do varejista é mais alta e a inadimplência do fornecedor percebida também é mais relevante. E a Blue atua dos dois lados da cadeia para fazer esse custo de transação diminuir. Então, muito animado de estar aqui hoje e muito obrigado pelo convite. Muito legal. Alex, por favor. Sou Alex Hoffman, co-CEO e cofundador da Pag Brasil, junto com o Ralf Germer, também co-CEO e cofundador. Para falar um pouco sobre o que a Pag Brasil faz, tenho que voltar um pouco para contar um pouquinho rapidamente a nossa história. Em 96, eu criei um site de venda de softwares online e não existia gateways de pagamento, não existia APIs, não existia como processar cartão de crédito. Eu tive que criar um gateway de pagamentos em 97. Mais adiante também, para poder processar pagamentos com boleto na loja, eu tive que criar um gateway de boletos para poder renderizar um boleto que era em papel num browser. Até que em 2010 eu conheci o Ralf Germer, meu sócio, que também tinha experiência de lojista. E a nossa experiência de lojista nos proporcionou resolver problemas com o foco no lojista e não necessariamente problemas que o lojista pensa que existe. Como, por exemplo, em 2015, os boletos, todo mundo lembra, os boletos eram processados em 1, 2, 3, 4 dias e há 7 anos atrás a gente pensou que poderia ser diferente. Criamos o boleto Flash, que processava o boleto em 2015 em menos de 1 hora, responsível, adaptável na tela do celular. E desde então a gente sempre criou produtos pensando fora da caixa e pensando no que é mais importante para o lojista, que é converter uma intenção de compra numa compra efetivada. Então, esse é o mote da Pag Brasil. Acho que esse é o grande desafio, né, Alex, do pagamento. É ser muito simples para que os negócios aconteçam. Acho que a gente vive um momento único no Brasil, onde o Estado faz a sua parte e a gente passa aí por uma evolução regulatória super consistente e ágil. E o mercado, por um outro lado, investe e apoia o desenvolvimento de várias outras soluções dos mais distintos tipos no segmento financeiro. E pagamentos não é diferente. Como é que vocês estão vendo esse momento que nós estamos vivendo e a importância dele na construção do futuro?
Sem dúvida, Versoni. Acho que, de fato, a gente vive uma confluência de vários fatores que estimulam o segmento de pagamentos, né? Se a gente voltar há muito pouco tempo atrás do tempo, o pagamento era restrito a grandes instituições. O que a gente tinha de opção de pagamento era complexo, era TED DOC, com 2 dias de liquidação, cheque, né? E a gente ainda tinha que falar qual bandeira de cartão a gente ia pagar quando estava no restaurante, porque ou era a VisaNet ou a rede, né? Então, em muito pouco tempo, esse mercado mudou. E o pagamento saiu da instituição financeira e foi ficar muito mais perto do cliente final, foi ficar muito mais perto do usuário final, muito mais integrado na própria jornada, né? Acho que essa é, sem dúvida, uma tese que a gente presta muito atenção dentro da Warburg Pincus, que é o que a gente chama de pagamentos integrados, ou até pegando o tema que o nome que o Alex deu ali atrás para a gente, que eu gostei bastante, que é o pagamento invisível, que é aquele que o usuário mal percebe, né? Para mim, um grande exemplo disso é o que a gente se acostumou agora a descer do táxi e nem pagar. O pagamento acontece no background pelo aplicativo e a gente não está nem percebendo isso, né? Então, acho que essa é uma grande mudança, né, do pagamento estar mais perto do usuário final, que a gente vem acompanhando bastante, né? Como esse pagamento fica mais integrado na ponta. E aí, cada vertical vai ter a sua necessidade diferente, né? Cada vertical vai ter um desafio para o cliente final que precisa ser resolvido, integrado de uma forma diferente, mas acho que um tema comum é que esse pagamento ele vem com uma proposta de valor muito clara para quem está cobrando, fica muito mais fácil cobrar e fica muito mais fácil cobrar para quem está pagando, e para quem está ofertando tem uma monetização muito fácil por trás, né? O mercado está acostumado com a cobrança do take rate, e aí quem está ofertando o pagamento passa a se beneficiar de todo o volume transacionado do cliente final. Então, para nós, como tese de investimento, né, essa junção de uma proposta de valor muito forte lá na ponta, com uma monetização muito clara e escalável, é algo que a gente presta bastante atenção, e tanto Superlógica quanto Blue, que foram os 2 investimentos que eu comentei que a gente fez aqui no Brasil, se beneficiam dessa tendência. Legal. E aí, Alex? Para falar de momento, quando se olha de fora, né, quem não é do segmento pensa um grande boom de soluções, que fintech está bombando, meios de pagamento, mas na verdade eu vejo também que a gente está na pré-história dos meios de pagamento. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer. As formas de pagamento elas estão surgindo, mas um pouco como commodity, tipo o Pix, como uma plataforma de tu criar e agregar valor em cima daquilo que tu falou de pagamentos integrados, né, de integrar as diferentes plataformas. E tem muita coisa para fazer, né? Quem olha pensa que não dá para entrar nesse mercado agora porque já é tarde demais, né? Mas na verdade não. E acho que é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? De como é que a gente vai construir o futuro, de como é que as novas soluções vão melhorar a vida de todos nós aí. E eu vejo nessa linha e nessa velocidade as evoluções regulatórias nos surpreendendo a cada dia. O Pix acho que é um super exemplo. O Brasil virou case de adoção e de velocidade de penetração de um novo meio de pagamento. Hoje já mais de 70% da população já fez no mínimo uma única vez um pagamento através de Pix. Mas muitas outras regulações estão acontecendo, né? Falamos de real digital, falamos de N outras soluções que estão por vir. Como é que vocês estão vendo esse esforço? Ontem eu estava ali assistindo uma palestra do time do Banco Central falando sobre essas inovações. Como é que vocês estão vendo essas opções, essas possibilidades e as oportunidades que vêm junto com elas? Acho bem interessante que eu nem sabia que o Banco Central estava no South Summit. Teve aqui ontem. E vai bem em linha daquilo que eu acho. Quando a gente começou, não existia regulatório. Né, em 2010, né, na fase de Pague Brasil, não existia regulatório, e desde aquele momento nós sentamos com o Banco Central para tentar criar, né, porque eu me lembro que encomendas internacionais tinha um limite de máximo de $3 mil para mandar. Como é que tu vai agrupar todas as encomendas internacionais numa só remessa? E a gente sentou com o Banco Central para criar ali o começo da base da regulação. E desde então, do regulatório dos arranjos de pagamento, 2013, o Banco Central sempre foi parceiro, sempre foi muito profissional, com pessoas altamente qualificadas, andando ao lado do mercado, que é o que tu estava falando também, Versani, de andando em outros segmentos, o regulatório às vezes ele chega antes ou às vezes ele chega atrasado. E no caso de meios de pagamento, ele anda junto com pessoas altamente qualificadas e às vezes até capitaneando formas de pagamento, né? Por exemplo, o Pix. O Pix foi
é um conceito do Banco Central, criado pelo Banco Central, implantado pelo Banco Central, mantido pelo Banco Central, e não teria sido um sucesso de adesão se não fosse o regulatório, porque o regulatório ele diz o mínimo de visibilidade que os bancos têm que dar para o PIX. Então, acho incrível o papel do Banco Central brasileiro, até comparando com outros países. Sem dúvida, e acho que inclusive é simbólico, né? O Banco Central está numa feira de inovação como essa, mostra como o nosso regulador está próximo do mercado, escuta o mercado e leva isso em consideração em novas políticas. Acho que, como você colocou muito bem, a gente não deveria assumir isso como dado, né? Quando a gente olha fora do Brasil, é evidente que o nosso Banco Central tem feito um excelente trabalho e bastante inovador, mas eu queria colocar, acho que talvez um contraponto onde eu ainda vejo uma evolução importante por vir e que tem mais inovação ainda para acontecer, que é a Circular 3952, que para quem não sabe, a Circular 3952 é que desassociou a antecipação do recebível da adquirência, permitindo com que o cliente da adquirência pudesse antecipar com quem ele quisesse aquele recebível de cartão de crédito. E é um tema extremamente complexo, porque para que isso aconteça, a informação que antes estava só na adquirente precisa estar disponível para o mercado todo, né? E a forma como o Banco Central escolheu fazer isso foi criar a figura da registradora, que é onde toda adquirência precisa registrar o recebível para ele estar acessível para todos os participantes de mercado. Só que tem uma complexidade adicional, que são essas registradoras precisam conversar entre si, que é a tal da interoperabilidade. E quando você olha para alguns dos grandes players do mercado, principalmente as adquirentes, essa turma lutou contra essa inovação, porque naturalmente elas têm ainda uma parte muito relevante da receita e da rentabilidade vindo da antecipação de recebível. Então, é um tema estruturalmente complexo. O Banco Central, sabendo disso, lançou essa circular em 2019, estudou como fazer isso junto com o mercado por mais de 2 anos, e finalmente, em metade do ano passado, no meio de 2021, o Banco Central deu o live desse processo. E muitos modelos de negócio foram criados em volta disso, com essa expectativa dessa inovação, que é algo que ainda não se materializou. A gente não tem ainda o benefício dessa agenda de recebível disponível para o mercado, para que todo mundo possa inovar em cima disso. E tem N entraves para isso. Eu falei já sobre a dificuldade da interoperabilidade, a gente acompanha bastante esse tema. Mais da metade, pelo menos até onde a gente acompanha, dos recebíveis hoje ainda não são registrados devidamente e a operabilidade se aplica. O segundo tema, muitas adquirentes ainda usando algumas brechas, digamos assim, para replicar, né, a estrutura antiga de mercado que a gente tinha da trava da agenda. Por exemplo, quando o recebível ele é criado, fazer a cessão desse recebível imediatamente para um FDIC da própria adquirência, né, para um fundo de recebíveis dessa própria adquirência, para que ele não fique acessível para ninguém mais no mercado. E quando a gente conversa com o Banco Central, a gente vê que o Banco Central está atento, ele percebe tudo isso e está criando os incentivos corretos e policiando os players para que a gente evolua, enfim, ao objetivo original dessa circular, né, de desassociar o recebível da adquirência. Mas também fica claro que a gente está bastante distante disso ainda. Acho que ninguém está colocando isso na conta para esse ano. Acho que é algo já para 2023. E que é uma pena, porque de fato, nessa linha do PIX e de tantas outras coisas do Banco Central que promoveu a inovação que a gente vê, eu acho que a 3952 era mais uma delas que poderia potencializar esse negócio. Mas enfim, era de fato um tema difícil. Acho que o Banco Central tem evoluído, pena só, isso ainda está um pouco mais distante do que poderia ter sido. Mas acho que isso também, Enzo, é um tanto quanto natural. Nenhuma movimentação, nenhuma transformação ocorre sem dor e nenhuma acontece acertando nos primeiros movimentos. Acho que é super importante a gente perceber o protagonismo e o interesse de dar a velocidade que o Banco Central e a atenção que está sendo feita pelo regulador para todas as evoluções que a gente está acompanhando. Agora, pegando um gancho numa das primeiras colocações, Alex, que você fez ali, que foi um pouco provocante, para mim e espero que para todo mundo aqui, mas você comentou que a gente ainda está na pré-história no mundo de pagamentos. Olhando para o futuro, o que você acha? Quais são as grandes oportunidades? O que de disruptivo tem por vir? E como é que o pagamento vai continuar evoluindo e melhorando a vida das pessoas? O pagamento, na verdade, ele vai evoluir até ele desaparecer.
É essa a nossa visão na PagBrasil, a nossa visão de mundo, de futuro, que são os pagamentos invisíveis, porque o pagamento ele não é um fim, né? Ele é um meio. Ninguém quer pagar e nem deveria querer pagar. As pessoas querem consumir, elas querem viver, elas querem ir no restaurante, elas querem comprar seu produto. E nessa linha a gente, uma das tendências, né, que é um dos pilares até da PagBrasil, é a recorrência, que vai na linha de pagamentos invisíveis, e nós criamos um produto que é o PagStream para isso. E a recorrência e a assinatura ela vai muito além do streaming, né, obviamente. Né, ela está indo e vai permear, é a nossa visão, todos os tipos de produtos e serviços. Nós temos um case muito legal que é produto que é café, assinatura de café. Tem mais de um case assim nosso de assinaturas de produtos não convencionais por recorrência utilizando o PagStream. E a outra, e o outro futuro, para onde o futuro pode ir, é atingir áreas e públicos que ele não atinge ainda, que a gente chama de Brasil Offline. O Brasil Offline é tanto o consumidor final, né, pensando nas dezenas de milhões de desbancarizados no Brasil, ou com internet ruim, é tentar atender com meios de pagamento e com soluções esse público, mas também as empresas do século XX, que também estão offline, né? E daí isso se faz com as plataformas que elas usam. Recentemente a gente lançou um plugin do Salesforce e um dos primeiros clientes foi uma usina de álcool, né? Uma usina de álcool totalmente do século XX, trazida pela tecnologia para o século XXI. Então eu vejo o futuro tentar atrair as pessoas offline, o Brasil Offline, seja no B2B quanto B2C, o B, né? O business atrair, e os pagamentos serem cada vez mais invisíveis. Muito legal. Enzo, antes de eu te passar, pegando carona, ontem também estava, logo depois da palestra do Banco Central, estava assistindo uma outra, falando exatamente sobre o desenvolvimento de soluções financeiras no segmento da logística, que é um segmento que também hoje sofre muito e que praticamente está nessa linha ainda do Brasil Offline, super importante, representa 30% do PIB de serviços do Brasil, e está quase que esquecido. Mas, Enzo, como é que vocês estão vendo o futuro? Acho muito bom esse gancho do pagamento invisível, né? E a gente estava falando um pouco aqui na perspectiva do consumidor, como isso aconteceu, né? Mas quando a gente vai para o mundo corporativo e o pagamento B2B, eu vejo isso muito mais atrasado. Pensar que hoje a gente ainda tem exércitos de coordenadores, de gerentes financeiros que estão agendando o pagamento, digitando o código de barra de boleto para pagar fornecedores que são pagos mensalmente, recorrentemente, e que não só isso é trabalhoso, como isso é sujeito a erros, como isso também tem uma perda de informação muito grande. Quem foi pago, o que foi comprado, né, são várias informações dessa transação que se perdem no sistema atual. Então eu vejo essas facilidades todas invadindo também o departamento do diretor financeiro, digamos assim, né, e facilitando muito essa gestão do pagamento B2B, da gestão do contas a pagar e do contas a receber. Eu falei um pouco aqui da Superlógica, que é o nosso investimento que fez isso dentro do ecossistema de serviço de condomínio, né, integrando dentro do software de gestão das administradoras de condomínio o pagamento com reconciliação automática, mas tem várias inovações interessantes aparecendo horizontalmente, né, que funcionam para empresas em diversos segmentos e que deixam essa funcionalidade do contas a pagar e do receber tão fácil quanto a descer do táxi e o pagamento está feito. Então, acho que essa é uma tendência que a gente presta bastante atenção e acho que tem bastante inovação vindo por aí. Muito legal. Acho que esse é um desafio. Nós, do nosso lado na FI, temos apoiado e percebido junto às empresas essa dor que é simplificar esse processo da relação recorrente com a sua cadeia de valor, com os seus stakeholders, onde tem um custo absurdo instalado, mas tem uma oportunidade imensa para reduzir esse timing nos processamentos e melhorar a vida, não só das empresas, como também de todos os seus parceiros. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso tema. Olhando para você, Alex, que foi um investidor que começou tudo lá do zero, na época que não existia nem banda larga, podemos dizer assim, para o pessoal que está empreendendo numa fintech,
o que você daria de conselho e de atenção para garantir, para dar consistência no processo evolutivo da fase inicial da sua iniciativa? O que eu diria é não se intimide com o tamanho das empresas os quais você vai lutar, né? Na época a gente entrou e do outro lado tinha banco, né? Então, e eu sempre falei para os bancos desde o início, vocês vão ir e a gente vai ficar. E então, da mesma maneira, quando vê as grandes fintechs e os unicórnios, não se intimida porque tem muita coisa para ser desenvolvida. Eu repito, a gente está na pré-história, pagamento é incrivelmente atrasado ainda hoje. A gente pega o celular e paga por aproximação, mas dentro dele tem um cartão de plástico, e mesmo que não seja de plástico, seja virtual, com 16 dígitos num formato criado há 30 anos atrás. Então, tem muita coisa para evoluir e tem lugar ainda para o carinha começando na garagem. O regulatório existem níveis de regulatório que o Banco Central deixa fora, né? Então dá para começar pequeno, porque tem muita coisa para fazer. Legal. E Enzo, agora fazer aproveitando do seu know-how aqui, a coisa mais escassa nesse mercado e que mais o empreendedor de uma fintech busca é recurso. Você, como atuando na ponta, que é a gestora dos recursos, que está buscando oportunidade, o mercado está com uma super liquidez e interesse para investimento, o que você poderia deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo de atenção para conseguir convencer e se aproximar dos investidores nesse mercado? Legal. Até pegando o gancho do que o Alex falou, hoje, para quem está inovando nesse setor, tem muita coisa já disponível. Muita empresa que oferece o banco como um serviço, que você consegue sair jogando muito cedo, que você não precisa mais construir toda uma infraestrutura de pagamentos, de processamento de serviços financeiros dentro de casa para focar na dor do cliente, para atender a dor do cliente, né? Então, acho que para a gente é muito interessante encontrar empreendedores que estão olhando para dores específicas, para dores de verticais específicas, entendendo como se integrar naquela jornada, daquela dor, daquele segmento, e fazer algo com uma proposta de valor diferente, que não é sobre o pagamento é realmente só o meio, mas é sobre transformar aquela dor em uma fricção desapercebida para que aquele segmento possa encontrar a sua jornada final, né? Então, quando a gente olha para pagamentos e tenta dar até um passo para trás, e o que isso evoluiu nos últimos 10 anos, talvez é um dos segmentos mais inovadores do Brasil e um dos grandes exemplos de modernização no Brasil, né? Como a gente saiu daquele monopólio de Visa e Redcard que eu comentei, para tudo que a gente está conversando agora e eventualmente até para o real digital, que é uma inovação que o Banco Central está colocando agora. Então, eu acho que tem muita coisa por vir ainda. E certamente encorajaria todo mundo que olha para esse segmento aqui tentar encontrar uma dor muito importante, muito específica e correr atrás dela, porque eu concordo com o Alex, tem muito para fazer ainda. Não é um segmento monótono. Não é um segmento monótono. Bom, obrigado Enzo, obrigado Alex, foi um prazer dissertar sobre um tema que a gente poderia ter ficado 3, 4 dias aqui conversando, mas muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço.